Então tá, pessoal. Então a gente está indo agora para a última parte do curso aqui, né? Sobre orientação do Evaldo. E aí a gente vai, depois no final, né? A gente vai passar uma atividade para vocês terem umas 2 semanas para fazer e a gente volta, né? Depois dessas 2 semanas para discutir essa atividade e para rodar um script extra, né? Que o Evaldo já até mandou, né? E aí a gente fecha o curso, que eu acho que vai ser interessante fazer essa atividade para treinar um pouquinho sozinho, né? Para vocês mudarem os nominhos lá dos bancos de dados, né? Aprender a fazer isso. Eu acho que isso vai ser legal, beleza? Então tá, Evaldo, volta a palavra aí para você e para a gente poder fechar então. Ok, Rodrigo, obrigado. Evaldo, nós estávamos Oi, falando que talvez você pode estar travando um pouco, talvez você está usando fundo, né? como assim? Você está usando um fundo aí no seu Meet aí, não está? Não plano de fundo? Ah, é verdade. Pode ser isso que está travando, que às vezes a gente vê muitas pessoas falarem que quando estão usando o plano de fundo, ele está Vou, travando, tá? Ah, se eu estou colocando, pode ser isso também. eu vou tirar para ver o que se é É, isso mesmo. Tá, vamos lá então. Ah, plano de fundo aqui. Pronto. Vamos ver se melhora agora. Bom, estão vendo aí já, né, certinho? Sim. Sim. Beleza. Então, agora a gente vai para aula 4. Não, aula 4. é a 4. É a 4 mesmo. Isso, é a 4. Ah, tá, que a outra não tá aqui. Então é a 4 mesmo. O que a gente vai fazer aqui é aqueles índices do pacote FD também. Então, vamos repetir algumas coisas, mas o que tem de diferente aqui é que a gente vai experimentar algumas análises estatísticas com os índices, né, para a gente relacionar com os dados ambientais. Mas é isso mesmo. Aqui, essa primeira. Bom, vamos carregar os pacotes, né? Ah, uma coisa. Tem um pacote que eu não mandei na lista que era para vocês instalarem, que eu esqueci, que é esse aqui, ó. Então, tentem instalar ele agora, fazendo um favor. Aí tem que ir lá naquele Style Packages, tá, pessoal? Aí bota lá. Todo mundo sabe, né? Ou vocês colocam aqui mesmo, né? Vou colocar aqui, ó. Install. Pages. Já estou escrevendo errado. Acho que tá certo. É isso mesmo. Vocês colocam aqui o pacote. Aí dá para instalar assim também. Aí, vão falando aí se vocês conseguirem instalar. Quem não fechou o R, pessoal, já tá lá com o 7WD já certinho, é só apagar ali dados, né? Apagar aquelas coisinhas Uhum. ali para não dar erro, né? Lá logo abaixo, tá? Para vocês poderem rodar. Não esqueçam de apagar isso. Dados e a barrinha.
Quem for conseguindo instalar, vai já dando um sim ali, um ok aqui no chat para a gente saber, tá? Ele tem que salvar aí. Na hora de salvar, é no SP1, SP2, Brasil. Na hora Pode ser de instalar. qualquer um, pode escolher qualquer um desses aí. Geralmente eu uso São Paulo, SP1 aí. Você Tá, pode ok. usar. Ih, deu de novo. Rapaz, vai Só de pegar, novo. vai explodir, hein? Cara, o que que tá acontecendo? O meu falou de novo que não é compatível, mas eu já instalei, desinstalei o R e instalei de novo o outro. Tá dizendo que esse pacote não é compatível com o meu R, que é o 4.1.0. É porque eu sabia que poderia dar esse problema, mas era para ele funcionar no último, né, nas versões mais novas, não sei. Mas se quem não conseguir instalar, não tem problema. Depois vocês tentam de uma outra forma. E porque esse pacote aqui eu só usei para fazer um gráfico aqui da PCA. Então não faz tanta falta assim não. Eu consegui instalar direitinho o pacote, mas não consegui liberar. Espera que talvez é porque não terminou de instalar, né? Quando instala, aparece isso aqui no final, né? Convertindo. Nananã. Tenta liberar de novo. Continua o erro ainda. Erro em library ggplot. Você digitou Ele certinho? não tá, acho que ele não tá dando compatibilidade mesmo. O ggplot está dando bastante incompatibilidade, cara. Tá todo O mundo meu também falando, deu erro. tá todo mundo dando erro. Ah, se não conseguir, não tem problema, gente. A gente pode até fazer outro tipo de gráfico lá. Só para visualizar os dados mesmo. Não tem problema não. Vamos para frente aí. Vamos seguir então, pessoal. Vão arrumando ali embaixo os dados, né? Ó, tirando lá os dados, ponto barrinha, né? A barrinha, né? Para vocês poderem ler, né? Segue o bonde. Esse aqui, o que eu fiz aqui, é o mesmo do outro, né? Eu vou chamar os dados e vou calcular a média por espécie. Mesma coisa que a gente fez lá no outro. Igualzinho, né? Isso aí é só repetindo, né? Não tem É nada só de novo, né? repetindo. Ah, outra coisa, né? Nem precisa rodar essa parte aqui, ó. Não rodar só isso aqui, porque eu repeti aquilo lá, mas na verdade, assim, eu já tinha colocado aqui, mas aqui era só para mostrar Mas a. essa parte aí não vai usar, não. Não, nem precisa fazer aqui, porque a gente vai usar esses outros dados aqui, ó. Ah, então tá. É porque eu coloquei aqui só para mostrar que você pode fazer assim também, né?
Quer dizer, se você tiver aquela questão de ter os dados medidos por indivíduo e quiser fazer por indivíduo. Entendi. Então, na verdade, vai usar esse dados 2 ali embaixo. Isso. Porque aqui já está com média por espécie, né? Ou um valor por espécie, eu não sei, porque esses dados aqui não são meus. Mas a gente vai chamar, todo mundo já está aqui, ó. Todo mundo já carregou os pacotes, né? Então vamos aqui, ó. Carrega os pacotes, pessoal, e vai para essa parte de baixo lá, dados 2. Aí só que não esqueçam de apagar lá dados e barrinha, Isso. né? Apaguem aqui Deixa eu chamar aqui primeiro. Vocês apaguem essa parte aqui, ó. Ok, já carregaram aí, né? Pode prosseguindo, pessoal? Pode sim. Beleza. Pode. Sim. Sim. Então vamos lá. Ok. Aqui, gente, eu coloquei só para a gente observar. A gente pode fazer também os índices, aqueles índices tradicionais, né? Usando essa função diversity, que a gente calcula índice de Simpson, o inverso de Simpson e o índice de Shannon. Eu coloquei só por curiosidade mesmo, né? Só para a gente ver que tem umas funções que a gente pode usar para calcular aqueles índices tradicionais. Isso aí é bom porque eu tinha passado para eles verem os vídeos lá, e discutimos um pouquinho sobre eles, né? É bom para eles saberem que dá para calcular, né? Sim. Aí você pode fazer aquela mesma coisa de fazer um plot aqui mostrando a relação desses índices, né? Que às vezes você não precisa usar mais de um, né? Então você vê qual que é o mais adequado para a sua situação e usa um só. E você vê aqui, por exemplo, que eles são bem correlacionados. Então vamos seguir aqui, ó. Vamos calcular aqui de novo o CWM usando a função functcomp. Aqui ele fala de novo, ó. Esse aqui eu deixei de propósito, só para vocês verem. Aqui o A deve ser uma matriz, lembra? Então, o que é o A? Primeiro vem o X, depois vem o A. Né? Se vocês olharem lá no help, aqui vai estar lá. O X é a matriz de traços, o A é a matriz de abundância. Então, a gente pode colocar aqui as matrix. E aí roda. Aí funciona. Está aqui calculado CWM. Uma curiosidade que eu coloquei algumas anotações aqui para vocês verem, é que esses índices aqui no caso do pacote FD, você tem que ter no mínimo 3 espécies por comunidade, ou seja, por parcela. Se você tiver menos, ele não vai calcular. Nesse caso aqui, ó. Então, você tem que ter mais espécies do que traços. No caso desses dois índices aqui, ó. Vamos supor que você mediu aí para 10 espécies. Aí você coletou 11 traços, aí não vai dar certo. O ideal, na verdade, seria você ter no mínimo aí a metade, né? No máximo, aliás, de traços em relação às espécies. Aqui eu só coloquei aqui para a gente ver o tamanho das planilhas. A gente tem 50 espécies, 8 traços,
Lembra que os traços estão nas colunas, então são 50 linhas, 8 colunas. E para a matriz de abundância, a gente tem 75 comunidades ou parcelas, né? E 50 espécies. Né? A mesma coisa daqui, ó. Então, a gente vai calcular aqueles índices de novo, né, como a gente fez no primeiro script lá. Que às vezes tem que voltar onde? Que é para voltar? Oi? O Henrique está pedindo para voltar um pouco. Voltar onde, Ah, Henrique? tá. Onde você está? CWM. Ah, tá. O que deu erro? É que você colocou lá x.matrix abund d. Abund d. Aqui eu falei, tem o Arruma segundo lá. argumento tem que ser uma matriz. Então, Coloca isso. Calma aí. Uhum. Isso. Coloca isso aí. Então, se ele não for uma matriz, aí você transforma ele numa matriz aqui. Aqui mesmo dentro, né? Não precisa transformar para depois colocar aqui. Pronto. Beleza. Então tá, gente. Aí a gente vai calcular aqui de novo, ó, aqueles índices lá, né? O riqueza funcional, dispersão, equabilidade, divergência, a diversidade quadrática de Hall. Então, rodem essa linha aqui. Aí, para facilitar aqui, eu não gosto muito de usar essa função, mas a gente pode usar o attach para separar os dados. Para separar as colunas, né, para deixar elas livres. Então, vocês colocam aqui attach e o res aqui, que são os índices calculados, né? Se vocês verem aqui, ó, é aquele resultado dessa função aqui. Ele vai calcular aqui número de espécies singularmente funcionais, a riqueza funcional, aquele qual-freq, né, a qualidade desse cálculo aqui, a equabilidade, a divergência, dispersão, a quadrática de Hall e o CWM. Já faz tudo, né? A gente pode observar um por um. Como eu dei o attach, ele vai liberar esses objetos. Ele salva aqui o res é uma lista, né? Se a gente colocar aqui class, ela vai mostrar que é uma lista. Quando a gente faz o attach, ele libera os objetos dentro dessa lista. E a mesma coisa ele faz se você tiver só um data frame, e usar o attach, ele vai liberar as colunas do data frame. Ó, tá separadinho agora. Um por um. A gente pode fazer alguns gráficos para ver as relações, né? Aqui eu coloquei um separado, você nem precisa rodar isso aqui, na verdade. Roda se vocês quiserem, mas porque depois eu coloquei aqui, ó, um plot daquele tudo junto. Mesma coisa que a gente fez lá no início também. Né, para ver essas relações. Então, aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, né, como também deu lá no outro, que tem uma relação aqui quase perfeita aqui da dispersão com a quadrática de Hall. O que é importante, pessoal, na hora que vocês calcularem isso aí, volta lá e lê o conceito. Ah, dispersão funcional. Uhum. O que é a dispersão? Aí você olha aqui, né, o valorzinho, o que é essa dispersão funciona, para relembrar, ou assiste a aula novamente, na primeira aula novamente, para relembrar.
Aí você olha equabilidade funcional, olha o valorzinho aí e tenta lembrar do conceito. Isso ajuda muito, né, a entender esses cálculos novamente. Então pode voltar, como a aula está no canal, ou se você quiser pegar o artigo lá para dar uma lida, vai lendo o conceito e olhando o valorzinho, né? Isso ajuda a entender. Então tá. Então agora a gente vai fazer algumas comparações com os dados ambientais. Então aqui, por exemplo, a gente tem o distúrbio. A gente tem 3 níveis de distúrbio, né? Ausente, médio e severo. Então, a partir disso aqui, você pode fazer alguns gráficos para verificar, né, a distribuição dos dados, e se tem alguma diferença, né? E se você vê que tem diferença, né, se você quiser realmente, se isso for um dos seus objetivos, né, você faz uma análise, uma nova, por exemplo, comparando esses 3 níveis. Fica legal aí que você tem o boxplot, por exemplo, você está comparando riqueza funcional, né? Entre os 3 níveis de distúrbio. Uhum. Fica legal para ver isso aí, né? Ó. Aqui, por exemplo. O anterior aparentemente não daria diferença, né? Esse aqui já parece que daria nesse aí, né? Dispersão sim. funcional, né? Aqui talvez entre o... Aqui daria, provavelmente daria diferença. Provavelmente. Os outros. Só que lembrando que aqueles dados eu que inventei, né? Os dados de distúrbio, então... olhando aí, mas aí você poderia explorar, né? Essas coisas. Por exemplo, você viu aqui no gráfico, faz uma nova, né? E compara. Uhum. Se o seu interesse for só no distúrbio, aqui já daria para, assim, se o seu estudo for só até aqui, né? Se você não tiver outras variáveis preditoras, por exemplo, de variáveis ambientais ou climáticas, então aqui já seria o suficiente, né? Porque você pode fazer aqui uma nova, né? Considerando... Isso é legal, porque assim, eu vejo o pessoal gosta muito de ficar trabalhando com impacto ambiental, área degradada. Então, assim, você pode medir esses atributos aí, pessoal funcional, e ver se isso tem um impacto na funcionalidade se isso tem um impacto na funcionalidade. Então, ao invés de você só ir lá e colocar lá, por exemplo, muito impactado, pouco impactado, sem impacto, e aí fica fazendo essas relações um pouco subjetivas, né? Você pode medir algum desses traços aí que nós estamos trazendo aí você pode ler na literatura, como, por exemplo, a altura das plantas, né? Você pode medir a área foliar, a densidade da madeira, por exemplo, alguns traços desses, e verificar se isso impacta diretamente, né, nesses traços funcionais. Né? Isso dá para fazer. E fica menos subjetivo, né? Fica bem menos subjetivo. Uhum. Então, até aqui vocês entenderam, né? Tá tranquilo. Isso aí também foi feito no primeiro dia, né, Valdo? Sim. Isso aí só para a gente ver como que vai reforçando. Ficou claro, pessoal? Isso aí todo mundo conseguiu? Podemos prosseguir aqui com o Evaldo? Sim. Beleza. Sim. Evaldo, agora para frente, quem não instalou o pacote não vai conseguir rodar, né? Não, aquele pacote é só para fazer um gráfico. Tá, mas não vai conseguir fazer o gráfico, não. Não, mas a gente pode fazer outro aqui rapidinho. Tá, beleza, então. Falou. Não esquenta, não. Então, nesse caso aqui, se você tiver várias variáveis preditoras, né, variáveis independentes, aí a gente pode, por exemplo, aqui a gente, nos dados ambientais, aqui a gente tem variáveis de solo, né? Aí a gente pode fazer uma análise de ordenação, né? Vamos dar uma olhada nos dados aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem 3, 4, 5, 6, 7 dados ambientais. Então, a gente pode fazer uma PCA. E essa função aqui, ó, é a função que faz a PCA.
né? Você pode dar um help nela e dar uma olhada no help lá para entender, né, o que ela faz. Então, a gente vai fazer aqui uma PCA com os dados de solo. Aí eu vou tirar o distúrbio. Eu não vou fazer o distúrbio porque é um dado categórico. Então, eu coloco aqui -7, que é a coluna 7. Aí, eu tiro o distúrbio. A gente faz a PCA. Aí você pode dar uma olhadinha nos resultados. Pessoal, só para a PCA é uma análise de componente principal. Na verdade, ela vai analisar o quê? Quais são as variáveis que mais tem peso, né? Que está pesando um determinado gradiente aí, né? Então, e aí a análise PCA também, a gente usa ela para eliminar variáveis redundantes. Aquelas variáveis que têm mesmo efeito, elas vão sobrepor umas a outras. Vocês vão ver daqui a pouco aí que o Evaldo vai fazer. E aí você pode usar a PCA para fazer isso também, tá? Para analisar o efeito, né, dessas variáveis. E aí você consegue ver isso por meio de um gráfico. Uhum. Aqui, ó, quando você dá um plot no resultado da PCA, ele vai mostrar a variância dos eixos, né? Aí vai mostrar eixo 1, eixo 2, eixo 3, e a quantidade de explicação desse eixo. É só para você, né, se tiver curiosidade de olhar, é legal. Aí, se você quiser, como esse Evaldo, comando aqui é da... Oi, só pode explicando falar. que cada eixo é uma variável, tá, pessoal? Só que quando ele faz, né, Isso. ele vai considerar a influência de todas as variáveis nos Isso. eixos, né? E aí você vai ver que cada variável vai ser um componente dessa análise. Esse comando aqui, ó, é para fazer o gráfico do pacote que não... Acho que, não sei se todo mundo não conseguiu aí, né? A gente vai fazer ele aqui e depois a gente faz um outro mais simples. Para quem não conseguiu, vocês podem colocar, acho que o biplot, né? Isso. Pode usar esse comando biplot aqui, ó, que ele também faz um gráfico de ordenação, né? A gente pode ver aqui, ó. Então a gente vê aqui, ó, que matéria orgânica e areia, elas estão elas estão variando principalmente aqui no primeiro eixo, né? O que ele mostra aqui é o eixo 1 e eixo 2. E sempre os primeiros eixos vão ser os que vão ter a maior variação nos dados. Então, aquilo que a gente estava falando, no caso aqui, o eixo 1, ele vai ter muita influência da matéria orgânica e da areia, né? Elas que vão causar essa maior variação nos dados. No eixo 2, o pH e o alumínio. Se a gente fizer esse gráfico aqui, ó, ele é legal porque ele mostra o quanto de explicação tem no primeiro e no segundo eixo. É o mesmo gráfico, só que é mais bonitinho e ele tem umas características mais que esclarecem melhor, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, MO e areia. O primeiro eixo explica 33% da variação, né? E o eixo 2, 20%. Né? Isso quer dizer o quê? Ele forma uma nuvem de pontos multidimensional. Né? Aí aqui que diz que cada uma das variáveis é um eixo nessa nuvem de pontos. É uma dimensão. As primeiras vão ser onde vai estar a maior variação nos dados. Não Vocês imaginam, para dar um exemplo legal, vocês imaginam esse celular assim, né? Então, você tem, olhando para esse gráfico, Levanta mais, Evaldo. Estão vendo agora? Agora Tá vendo? sim. Então, você tem aqui o primeiro eixo, o segundo eixo, e vamos colocar aqui a espessura como o terceiro eixo, né? Que está nessa direção, a profundidade, terceiro eixo. Então, o primeiro eixo é o que tem a maior variação, né? O segundo eixo é a segunda maior variação. E o terceiro eixo, que é a profundidade, é a terceira maior variação. Ele vai organizar os dados dessa forma.
E aí você pode... aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a variação desses eixos e usar como uma variável independente, como uma variável preditora. Aí, por exemplo, a gente pega a variação desse eixo aqui, aí usa lá como uma variável preditora. Depois, olhando para esse gráfico, a gente pode dizer que a gente está usando principalmente o efeito da matéria orgânica e da areia, porque elas que estão variando mais nesse eixo aqui. Aí vai Evaldo, ter... Oi, pode falar. quando o Evaldo está falando variação dos dados, pessoal, é o quanto que esse eixo 1, esse eixo 2 aqui estão explicando a distribuição desses pontos aqui, tá? Essa variação na dispersão dos pontos. Quanto que ela explica, né, determina a dispersão desses pontos aqui nesse gráfico. Tá? Então, quando a gente está falando variação dos dados, nós estamos falando de como esses dados estão dispersos, né? Então, como o Evaldo falou, quem está puxando mais isso no eixo, na PC1 aí, areia e matéria orgânica. Então, ela tem uma grande... A gente pode determinar isso, que no eixo 1, né, elas têm o maior peso para determinar essa dispersão. E no eixo 2, né, seria alumínio e pH. Então, alumínio e pH estão puxando esses dados para cima, né, para baixo para cima, e a matéria orgânica e a areia estão puxando eles para lateral, né, mais ou menos nesse sentido, certo? Uhum. E aqui a gente poderia usar até o terceiro eixo, por exemplo, né? Só que fica complicado, aqui olhando para o gráfico, fica difícil você saber qual variável que está indo para o terceiro eixo, né? Porque aqui a gente está vendo, por exemplo, o alumínio está indo para baixo, mas ele pode estar indo para o fundo e para frente também, mas aqui não dá para ver. Né? Evaldo, deixa eu ver, porque assim, às vezes esse terceiro eixo tá que você tá vendo dois pontos aí, que tá bidimensional, você tá vendo que um tá do lado do outro. Só que como tem a profundidade, pode ser que ele tá assim, ó. Um ponto tá aqui, o outro tá aqui. Só como você tá olhando bidimensional, parece que ele fica um do lado do outro. Então essa terceira dimensão aí é difícil de ver nesse gráfico, né? Por causa disso aqui, ó. Tá? Exatamente. Então, essas variáveis também estão influenciando um pouco no terceiro eixo, né? Que vai ter a menor variação do que o primeiro e o segundo, mas sempre vai ter a variação. Então, vocês entenderam aqui o que significa fazer essa ordenação, né? Para que isso serve, né? Primeiro, para reduzir dimensionalidade. O que é? Você vai transformar essas variáveis, ou transformar não, né? Você vai misturar elas, né, de alguma forma, e usar o efeito que ela tá, a variação que ela está causando na nuvem de pontos. Então, se eu usar o primeiro eixo, o que vai estar influenciando mais é a areia e matéria orgânica. E se eu usar o segundo eixo, o que vai estar influenciando mais é o pH e o alumínio. Ô, Evaldo, tem como você mostrar aí os valores dos eixos aí para eles verem? Olha lá, pessoal, ó. Tá vendo lá? PC1, PC2, tá vendo? É bem isso aqui mesmo. Quer dizer, Olha lá, quando você olha a areia, olha lá, ó. Matéria orgânica, ó. Os eu valores acho estão lá. que... Tá. Aí Então quando você olha. ficou claro isso, né? Eu acho. Só sobe um pouquinho lá, Evaldo, só para dar uma olhada Aí quando olha aqui no eixo 2, né, ó, olha lá o pH, que está bem alto, né, e olha lá o alumínio, né, ó, olha lá o valor, bem alto também, né, só para ver os valores, só para entender por que está explicando, maior explicação, né, você olha por esses valorzinhos aqui, né, tá vendo? Uhum. Beleza, Evaldo, só para mostrar isso aí para eles. Ok. Tá. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a variação do eixo 1, né, aqui eu coloquei, ó, extrair eixo 1 da PCA e extrair eixo 2. Esse aqui é o resultado da PCA. Aí tem como você acessar, se você colocar aqui, ó, só essa parte aqui, ó, PCA, aí o cifrãozinho e X. Ele vai mostrar todos os eixos.
Entenderam? Só que eu quero só o eixo 1. Então eu vou fazer... Aí eu vou colocar aqui, ó, coluna 1. Aí eu vou salvar ele com esse nome aqui. Aí eu vou fazer o mesmo para o eixo 2. Então roda essa parte aqui. Aí você tem a primeira coluna, é o eixo 1, e a segunda coluna é o eixo 2. Só um pouquinho, hein, pessoal, vocês entenderam isso aí, o que foi feito aí, ó? O Evaldo fez a PCA para ver a questão dos efeitos, qual delas estava tendo mais efeito nessa distribuição dos pontos, né? Que é onde foi coletado os traços funcionais, né? Esses pontos foram onde foram feita a coleta dos traços funcionais. Aí o que ele fez? Ele viu que o primeiro eixo, o segundo eixo, eles explicaram quase mais de 55% da variação dos dados. Então agora ele está extraindo esses dois eixos, né? Porque e o que tem nesses dois eixos? A gente mostrou lá, né, que foi areia e matéria orgânica, pH e alumínio no segundo eixo. Então ele está extraindo isso agora e ele vai explorar agora com esses índices de diversidade. Ficou claro isso? Sim. Isso é importante, pessoal, quem vai pegar variável ambiental. Isso é muito massa isso que o Evaldo está fazendo aí para quem vai usar variável ambiental. Fica muito legal. Assim, é uma maneira de você condensar a informação, né? Que se você pegar assim, se você fizer tudo separadinho, né? Você pega lá vamos considerar aqui o solo mesmo. Você pega lá o alumínio, aí você relaciona com o traço ambiental, aí você pega a matéria orgânica, relaciona com o traço ambiental, né? Dá para fazer, é claro. Só que aí você não consegue ter uma visão mais geral, né? Mais clara assim do todo, né? Quando você faz desse jeito aqui, você está olhando para o todo. Então você consegue ter uma forma assim de você tratar de uma forma generalizada o resultado que você vai ter, né? Sem ficar detalhando. E reduz também o número de análise, né, Evaldo? Isso. Então vamos fazer uns gráficos só para a gente observar. Aqui é usando o ggplot 2. Só separa assim para ficar mais visual, tá? Não precisa fazer não. Para vocês verem que está colocando um maisinho aqui. A gente pode ver as relações. Olha lá. Ó. Então aqui a gente tem o primeiro eixo da PCA em relação à riqueza funcional. Então parece que não tem relação nenhuma. Quer dizer, a linha não tem tendência de negativa, positiva ou negativa. Vamos ver agora para a dispersão funcional, para a ecoabilidade, aliás. Para a ecoabilidade funcional já tem uma relação positiva. Isso aí é legal que está mostrando, né, que areia e, como é a PCA1, né, areia e matéria orgânica tem um efeito positivo, né, na dispersão funcional, na ecoabilidade funcional. Exatamente. Principalmente areia e matéria orgânica, né? Vai ter uma pequena influência de uma ou outra variável, mas como vocês viram lá, o eixo 1 da PCA é o que tem a maior variação e a matéria orgânica e a areia é o que está causando essa maior variação. Aí a gente pode ver para divergência. Também não tem relação, não. Aí, Ô, Evaldo, eu posso, ao invés de só fazer o gráfico, eu posso calcular a regressão, colocar o R quadrado, né? Tudo isso aí, né? Depois eu vou fazer a regressão aqui embaixo, uma regressão múltipla. Beleza. Você faz a múltipla? Eu vou fazer a regressão. Ao invés de fazer uma por uma, né? Você faz a múltipla, né? Faz a múltipla. Beleza. Para ficar mais interessante. Beleza. No caso aqui, ó, a gente está fazendo para cada um dos índices, né? Usando o eixo da PCA. Aí você poderia fazer realmente fazer uma regressão para cada um aqui, ó, da mesma forma que está aqui, né? Aí ao invés de fazer uma PCA, uma outra opção é fazer uma regressão múltipla usando todas as variáveis de solo, né? Ao invés de juntar as variáveis de solo numa PCA, depois eu vou mostrar que eu vou fazer aqui, ó,
uma regressão múltipla, considerando todas as, ou algumas das variáveis do solo aqui no caso. Então, vamos terminar os gráficos aqui, só para a gente ver. Aí, ó, com a diversidade de Hall, a gente já vê que matéria orgânica e areia tem uma influência negativa nesse índice aqui. Agora vamos para o eixo 2 da PCA, né, que era lá a maior influência que estava causando a maior variação no eixo 2 era alumínio e pH. A gente vai ver que não tem relação aqui para riqueza funcional, também ecoabilidade, para divergência, para dispersão, também o Hall também não tem relação nenhuma. Aqui eu coloquei dispersão 2 vezes, né? Essa linha aqui pode até apagar ela. Então a gente viu que o alumínio lá e o pH não tem influência nenhuma nos índices. Ok? Entendido? Mas ao invés de fazer uma PCA, a gente pode fazer uma regressão múltipla. Então eu vou pegar lá os dados ambientais lá de solo e vou colocar aqui numa regressão múltipla, né? Quer dizer, a variável resposta, que é os nossos índices, e as variáveis ambientais aqui de solo. Aí eu coloco data-env aqui para chamar os dados. Então vamos rodar isso aqui para a gente ver, ó. Rodamos. Deixa eu limpar aqui. Aí vamos dar um summary. Aí, ó. O que a gente viu aqui, ó? A areia está influenciando na ecoabilidade, né, que deu significativo que foi a areia. Se a gente voltar aqui no gráfico, ó, ecoabilidade. Usando a PCA, né, no caso. A gente vai ver que realmente tem uma influência positiva. Né, porque a areia e a matéria orgânica é o que está causando a maior variação. Aqui no caso, então, a matéria orgânica não deu significativo. E a areia deu. Então, quer dizer que a areia ela está causando a maior variação lá, provavelmente. E aí que está causando o efeito sobre a ecoabilidade. Ecoabilidade aqui. Ok? Então, são duas formas de você fazer essa análise. Ou faz a PCA e depois faz uma regressão usando os eixos, ou você faz uma regressão múltipla. Eu achei mais elegante a PCA. Então, eu gosto também. Depende um pouco da situação, né? Aí vai alguns detalhes que vai fazer você escolher um ou outro. Como, por exemplo, a correlação entre as variáveis, né? Vamos considerar. Se você tiver variáveis ambientais muito correlacionadas, é preferível fazer uma PCA. Né? Porque aí você vai usar todas as variáveis na PCA e ela vai fazer aquela coisa de pegar, de mostrar a variação, eixos de maior variação causados pelas variáveis. Só que os eixos, eles são ortogonais, né? O eixo 1, o eixo 2, né, tem influência de todas as variáveis ali. Só que se você pegar o primeiro eixo que tem a maior variação, né, vai ter a influência das variáveis ali nesse eixo. E se você for fazer uma regressão múltipla, aí você vai ter que usar ou uma ou outra variável, porque não vai fazer sentido você usar 2, 3 variáveis que estão correlacionadas, porque vai causar o que o pessoal da estatística chama de... eu esqueci o nome agora, gente.
uma saturação do modelo. Vai ter muita variável que não vai estar explicando, uma não vai estar adicionando nenhum efeito ali, entendeu? Se você colocar uma, ou duas, ou três, não vai fazer muita diferença. Então, você usa uma só. E quando você faz a PCA, você pode colocar tudo junto lá, e ela vai pegar um pouco do efeito de cada um, e vai ficar mais elegante dessa forma. Ok? Então, aqui eu faço aquela seleção de modelo que a gente já viu lá no início também, ó. Ele vai tirando as variáveis, vai tirando. O que sobra no final? A areia. Porque a areia é o mais importante. Então, você pode fazer uma regressão múltipla, né? Você já viu que a areia foi significativo. Aí você faz uma seleção de modelo. Ele poderia selecionar aqui, ó, o que ficou no penúltimo melhor modelo aqui, ó. Ficou a matéria orgânica e a areia, que era o que tinha dado como as variáveis que explicam melhor lá a maior variação dos dados. Então, você vê que tudo faz sentido aqui. Aí você faz um summary nesse step aqui, ó. Você coloca tudo. Aqui eu coloquei separado e aqui coloquei já fazendo o summary aqui junto, né? Summary do step. Aí ele já faz o step, faz a seleção de modelos e já mostra o resultado do último modelo, né? Com a areia, a relação com a areia. Aí aqui ele mostra a significância. E vocês verem aqui, ó, vocês podem ver o quê aqui, ó? A significância aqui é muito mais alta, né? Do que quando a gente fez aqui no modelo com todas as variáveis. Vou voltar nesse summary aqui, ó. Roda ele. Você está vendo aqui, ó. Foi significativo, mas nem tanto. Né? Agora, quando você faz separado, né? Quando você faz com o modelo selecionado, ficou só areia lá no final, né? A areia dá mais significativo. Porque já não tem a influência das outras variáveis. Porque as variáveis não deram significativo. Pode ser que elas ajudem, pode ser que elas atrapalhem, entendeu? No sentido de significância da areia aqui. Ô, Evaldo, uma coisa, tava até conversando com a Joana ontem, né? Tomem cuidado, tá, pessoal? De falar assim, ó, não tem efeito. O correto é falar que o efeito existe. Sim. O efeito, às vezes, não é significativo no ponto de vista que você está olhando, porque pode ser que na sua situação, matéria orgânica, as outras coisas, não tem um efeito esperado. Mas, em outras situações, ela pode vir a ter. Então, assim, porque os níveis de matéria orgânica mudam de um ambiente para outro, e a mudança nesses níveis podem exercer uma influência. Então, assim, quando você está analisando os dados, não é correto falar assim, ó, não tem influência, não existe influência. O correto é falar que naquela situação ele não teve um efeito esperado, ou não foi estatisticamente representativo, né? Então, use essas palavras, tá? Tome cuidado para falar que não existe o efeito, porque o efeito tem, mas não para aquela situação que você não é significativo para aquela situação que você está analisando. Beleza. Estou colocando isso, Evaldo, é só porque assim, Uhum. aparece isso muito erro na redação, né? Não existe a relação. Tome cuidado, a relação não foi significativa, né? Isso. Eu fiz aqui para os outros também. Essa linha aqui vocês podem apagar, porque como a gente deu o atache lá, eu acabei fazendo aqui de novo, separando essa coluna, mas como já está separado, a gente não precisa disso aqui, pode apagar. Aí, ó, aqui eu só queria mostrar uma questão de forma de escrever, quando você faz a regressão múltipla. No caso aqui, você tem uma planilha de dados ambientais, se você colocar aqui, eles são as variáveis preditoras, né? Você pode colocar só um pontinho aqui, ó. Aí colocar data env. Quer dizer, ele vai colocar todas as variáveis aqui. É só uma maneira de escrever mais rápida, assim.
Só que, só que aí ele coloca todas, né? Ele coloca todas as variáveis que tem no ENV2. Ó, vamos dar uma olhada, ó. Rodei o modelo, tem um summary. Olha lá, ó. Tá até o distúrbio aqui, ó. Tá todas as variáveis do ENV. Aqui ele mostra a significância do distúrbio também. Uma coisa interessante. Aqui a areia não deu, ó. Por que será que não deu areia? Né? O que vocês acham? Ninguém tem uma opinião? O que tem de diferente desse primeiro que a gente fez para o que está fazendo agora? Apesar que a gente está fazendo, né, a divergência agora. Isso aí pode ser por causa do distúrbio, né? Sim, não, mas eu me enganei aqui a hora que eu falei. Porque eu achei que estava fazendo para o FEV de novo, para dispersão funcional, mas já é divergência. Tá. Viajei. Mas aqui na divergência deu o distúrbio. E a areia não deu. Só que a gente... Vamos fazer um step. Ó, aqui é a mesma coisa, né? Peraí. Deixa eu rodar de novo. É o step para o modelo 2. Isso. Modelo 2. Tem lembrado que já ia fazer errado. Vamos dar o step modelo 2. Olha lá, ó. Aí ele vai, inclui todas as variáveis, vai tirando, vai tirando. No final, o que sobrou? 3 variáveis. Aí ele faz o modelo das 3 variáveis. Quer dizer, foi o distúrbio, razão fósforo, nitrogênio e matéria orgânica, que é o que está influenciando na divergência. Aí vamos dar um summary no step. Aí já vai mostrar o step e mostrar a análise do último modelo. Aí, fez o step, né, como na primeira. As 3 variáveis. Aí ele mostra a forma. Você poderia fazer separado também, né? Você mesmo rodar aqui, mas quando você faz o summary, step, modelo, né, você não precisa escrever isso aqui de novo para rodar a análise de novo só com essas 3 variáveis. Ele já roda aqui no step mesmo. Então, ele está mostrando aqui que o distúrbio, a razão fósforo-nitrogênio foi quase significativa, né? E o distúrbio foi significativo. Aí você faz aquele negócio de calcular uma tabela de ANOVA. Isso aqui é importante, principalmente quando você tem variáveis categóricas, como a gente tem o distúrbio aqui, ó. Aí faz uma ANOVA do modelo 2. 2? Não. Modelo 2. Sim, mas eu fiz o step. Ah, é verdade. Vamos fazer do modelo 2, só para a gente ver. Ó. Modelo 2. Só que aqui está com todas as variáveis, né? Aí mostra aqui, ó, distúrbio. Um pouquinho aqui da saturação de base. Isso, saturação de base. Só que vamos fazer do step, a ANOVA do step. O que a gente faz? Funciona se a gente fizer assim, ó. Colocar o step aqui também, vamos ver. Nunca testei assim. Step. Vamos ver se funciona, tá? Não sei. Funcionou. Funcionou. Aí ele mostra a tabela de ANOVA do modelo só com as 3 variáveis. Aqui ele mostra o modelo, ó. Só que aí, por exemplo, aqui você tem aquela questão. Isso aqui é a diferença. Por exemplo, aqui tem distúrbio médio e severo.
Né? E o sem distúrbio? O sem distúrbio é o intercepto. Ele está no intercepto, quer dizer, na região ali onde o eixo Y cruza o eixo X. Né? E o que tem aqui é a variação em relação ao intercepto. Então, quer dizer que é negativo, ó. Influência negativa. Quer dizer, o distúrbio médio vai ter o menor divergência que a gente está fazendo. Distúrbio médio e distúrbio severo vai ter menor divergência do que o sem distúrbio. Só que aí a gente faz a nova, aí ele mostra realmente o efeito do distúrbio. Beleza? E aqui é repetindo, né? Depois, se vocês quiserem experimentar fazer para os outros também, faz para os outros aqui também. A riqueza funcional, a gente pode até fazer aqui rapidinho, né? Vamos lá, o Frick, modelo, summary. Aqui de novo, o distúrbio. Vamos fazer o step. Step. Seleção do modelo. Step modelo 3. Está mostrando que não foi significativo. Vamos fazer a nova. A nova do modelo 3, vamos ver. Está mostrando que não foi, o distúrbio não foi significativo. Foi quase, ó. Bateu bem na trave, né? Marginalmente significativo. E quando a gente faz só a regressão, com todas as variáveis, ele dá, ó, só que ele dá o distúrbio médio. Evaldo, deixa eu dar essa dica do P, pessoal, porque esse 0,05 meio que é uma convenção, mas não é obrigatório. Aí tem que tomar, às vezes você chega no valor desse aí você fala assim que não foi significativo. Mas você pode argumentar da seguinte forma, que os dados, ele não permite que você rejeite a hipótese, mas também a hipótese nula, né? Mas também ele não permite você rejeitar totalmente, né? Tem artigos muito bons que falam sobre você pode levar a sua discussão pela essa marginalidade aí, né, que teve desse valor de P. Então, porque quando você pega um 0,58, é muito próximo de 0,5, né? Então, assim, você pode... eu não rejeitaria totalmente a hipótese, né, que tem influência do distúrbio, mas também não dá para você aceitar com toda certeza. Mas você pode falar que parece que aparentemente existe uma tendência, né, do distúrbio influenciar. Isso. É isso mesmo. Aí vamos fazer aqui para a dispersão. Vou fechar aqui. É porque o pessoal fica tanto preso nesse 0,05, né? Se não deu, já não deu diferença, mas tem que tomar cuidado, porque o P, pessoal, ele pode ser discutido com mais tranquilidade, assim, né? Por exemplo, tem trabalhos que o pessoal adota um P de 0,10, né? Então, depende da situação, né? Às vezes um P de 0,10 ou um P de 0,5, né? Então, depende das situações, esse P também pode variar. O pessoal da medicina varia muito, né? Sim. Essa linha aqui, como eu falei, a gente pode apagar porque a gente já separou os dados lá em cima, né? Eu esqueci de apagar aqui. Tá, vamos fazer aqui para a dispersão. Summary. Aí, ó, modelo com todas as variáveis deu também o distúrbio. Aqui provavelmente vai dar significativo mesmo, né? Porque tanto o médio como o severo deu que é menor do que o sem distúrbio. Então a gente pode fazer a tabela de ANOVA aqui. Fazer o step, né? Vou fazer o step primeiro. Modelo 4.
Olha lá, o que ele selecionou? Selecionou razão, fósforo, nitrogênio e distúrbio, né, as duas variáveis. Aí vocês podem fazer desse jeito aqui, ó, também, uma outra forma. Você pode copiar aqui, colar aqui, né? Aí já colocar um summary aqui, por exemplo. Vai lá no final, fecha. Só que dá mais trabalho, né? Só que é a mesma coisa. Você vai rodar e vai mostrar o resultado da regressão, mesma coisa, só que só com as 3 variáveis, certo? Só com as 3 variáveis e está mostrando que o distúrbio médio... Vou abrir mais aqui para ficar mais fácil. Limpar. É. O distúrbio médio severo é menor do que o sem distúrbio, né? Que está mostrando aqui negativo e foi significativo. Mas a gente não precisa copiar isso aqui tudo lá, né? Se a gente fizer igual eu falei aqui, ó. E já faz já dá o sumo aí aqui, né? E já vai fazer o step e já vai dar esse mesmo resultado aqui. Tá lá. Você não precisa fazer isso aqui de novo. Aí a gente faz a nova. Step modelo 4. Aí, tá aí. O distúrbio foi significativo, mas a razão, apesar dela ter sido selecionada no melhor modelo, ela aqui não foi significativa. É aí que entra aquele negócio que o Rodrigo falou, né? A variável não tem efeito, né? Ela tem efeito. Tanto é que se a gente tirar ela aqui, ó, já vai mudar o resultado para o distúrbio. Se a gente fizer uma regressão só com o distúrbio, tirando a razão fósforo-nitrogênio, já vai mudar um pouco o resultado do distúrbio. Então, as variáveis todas que estão aí, vão causar algum tipo de influência. Ok? Acho que a gente fechou essa parte. Vamos aqui para o... Ficou tudo entendido aí, né? Acho que não ficou dúvida. Eu espero. Uma outra coisa que a gente pode fazer no caso aqui do CWM, o que tem no CWM? No CWM vai ter todos os traços, né? Ele não vai ser um índice que vai, igual a riqueza funcional, vai separar nos índices. Ele vai ser valores dos traços ponderados, né? Pela abundância ou pela biomassa da espécie. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa aqui é uma matriz, um data frame com todos os valores. Ó. Vamos rodar aqui para ver. Ó. Seleciona ele. Olha lá. É aquela matriz que a gente calculou lá com todos os traços ponderados. Só dá uma olhada onde que isso foi calculado. Se foi na fórmula, foi na fórmula aqui, né? CWM. Foi lá em cima. É aqui, ó, né? Isso. É o resultado, é isso aqui, ó. Tá aí, ó. Então a gente vai pegar o CWM e vamos fazer essa análise aqui. Aqui tá maiúsculo. Salvar aqui. Só dar uma olhada aqui. No R você pode. No RStudio você pode buscar aqui, ó. Só conferir um negócio aqui, ó. Ver se é esse mesmo. Opa, é breve. Ah, tá. Então é esse aqui, ó. Na verdade, é a mesma coisa, tá? Mas aqui a gente calculou usando a função functcomp. E aqui a gente calculou usando a função dbfd aqui, que vai calcular o CWM do mesmo jeito. Aí a gente separou o CWM aqui
do resultado dessa função, certo? Que ele vem naquela lista, lembra? A gente deu o atache. Então, vai ter esse CWM aqui, que é a mesma coisa desse aqui, tá? Tanto faz usar um ou outro. Tanto é que quando você for fazer análise, ou você faz tudo aqui, ou você usa aqui, né? Também não tem diferença, não. Passou aqui, passou aqui. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer? Uma RDA é uma ordenação também, só que ela considera o efeito realmente, né, as relações de uma matriz com variáveis resposta e uma matriz com variáveis preditoras, aqui no caso, as variáveis ambientais de solo e o distúrbio, né, que é a nossa planilha de dados ambientais aqui. E aqui, mesma coisa, aquela questão de você reduzir a escrita aqui, né, facilitar, você só coloca o pontinho aqui que ele vai considerar todas as variáveis que está dentro de env2. Vamos rodar. Ó. Ele mostra a fórmula que você usou lá, né? Aqui ele mostra os dados separadinhos aqui. Aqui ele mostra os valores dos eixos, né? E a PCA, várias coisas legais que dá para a gente fazer. Por exemplo, a gente pode ter um R quadrado, esse parênteses aqui, depois eu explico. A gente pode ter um R quadrado geral desse modelo de PCA, né, que vai mostrar o quanto tem o quanto as coisas estão sendo explicadas ali, no caso, todas as variáveis preditoras sobre todas as variáveis resposta. Então, você roda isso aqui, ó. Aí ele vai mostrando os valores de R quadrado. Outra curiosidade, quando você salva, quando você coloca assim, para rodar uma função, se você escreve só isso aqui, ela vai mostrar. Se salva em objeto, ela não vai mostrar. Mas se você colocar entre parênteses aqui, né, vai mostrar do mesmo jeito. Então, uma curiosidade, tá? Se você tirar o parênteses aqui, você tem que rodar e depois selecionar. Então, isso aí está mostrando quantas variáveis ambientais estão explicando essas variações nos traços funcionais, não é isso? Exatamente, só que de uma maneira geral, né? Isso. Depois, obviamente, você vem detalhando, né, esses índices, né? Então, aqui está mostrando um R quadrado ajustado, que isso aqui é o mais correto de você usar, né? Ajustado porque ele vai fazer um ajuste por essa questão de ter muitas variáveis. Então, você está vendo aqui que deu 0,56, que é uma boa explicação, né? Quer dizer, o quanto todas as variáveis ambientais estão explicando todas as variáveis. Tá bom demais. Achar um negócio desse tá bom demais. Verdade. Todas as variáveis resposta. No caso aqui de CWM. Aí você pode usar aquela função ANOVA também para extrair uma tabela de ANOVA desse modelo. Modelo geral aqui no caso. Ó. Essa primeira linha. Vamos rodar a primeira linha. Aí ele vai mostrar aqui, ó. No modelo geral foi significativo, né? Bem significativo. Quer dizer, 50% de relação, né, era para dar bem significativo mesmo. Aí na segunda linha, o que a gente coloca aqui, ó? Por eixos. A gente coloca esse argumento aqui, ó, by axis. O que ele vai mostrar? A significância de explicação. Opa, rodei só roda a linha inteira, né? Ó, de cada eixo. Então, o primeiro eixo da RDA está mostrando que ele explicou, teve uma explicação significativa, tanto o primeiro quanto o segundo eixo. Depois a gente vai fazer o gráfico aqui para vocês verem. Que tudo faz sentido. Só que a gente pode fazer também por variável, né, que é esse by term aqui, ó.
Aí você coloca pelo eixo ou pelas variáveis, que é o termo. Então, vamos rodar a terceira linha aqui. Olha lá, aí ele mostra as variáveis que foram realmente importantes para essas relações, as variáveis preditoras, no caso, né? Então, a gente vê que ó, o MO, o alumínio, a areia e o distúrbio. Se vocês prestarem atenção, são as variáveis que vinham dando maior relação aí com os índices também, né? Então, você vê que faz sentido também para o CWM, tanto para os índices quanto para o CWM. Então, com essa terceira linha aqui, aí você olha a importância das variáveis preditoras nessa ordenação. Então, é bem interessante isso aqui. Agora a gente vai fazer um gráfico para olhar isso. Esse par aqui, par mar, é para melhorar as margens do gráfico, lá, senão fica aquela margem muito grande, né? Aí, essas três linhas aqui, ó, é o que faz o gráfico, certo? Então, a gente plota. Aí, vamos abrir mais aqui, ó. Aí, ó, tá mostrando aquela coisa, a mesma coisa que mostra na PCA, a variação das variáveis preditoras. Então, você tem a variação aqui do MO com a areia no primeiro eixo. E ela está mostrando aí também no que está influenciando, né? Ó. Exato. O MO está mais relacionado positivamente com massa seca da folha e razão nitrogênio e fósforo. E a areia na altura e na casca. Então, a partir do gráfico também e disso aqui, ó, você já tem assim, um embasamento muito bom para você discutir essas relações, né? Aqui está mostrando ó, MO, areia, alumínio. Aí, olhando para o gráfico aqui, você vê em quais variáveis resposta essas variáveis preditoras estão causando influência. Tá, aí a gente pode construir essa linha aqui, ela cria as setas aqui para você colocar nas variáveis resposta também. Aí você plota as setas, que é arrows aqui, né? Aí você plota as setinhas para ficar mais bonitinho, né? E tá pronto. Só que além disso, você pode colocar as suas parcelas aqui também, para ver, se você tiver interesse, né? Quais parcelas estão aí com maior... onde tem as maiores relações aí, né? Então, ó, uma coisa legal aqui da gente ver ó, é o distúrbio. Aqui está o distúrbio médio, distúrbio severo, e aqui a ausência de distúrbio. Aí, quando a gente coloca as parcelas, vamos colocar em texto primeiro. Aqui não, vamos colocar em pontos mesmo. Ó, aí o que eu fiz lá? Eu separei. O que eu fiz aqui, ó, nessa linha aqui? Né? Eu separei né, com esse comando aqui, ó. Na verdade, aqui eu pedi para ele construir um vetor com cores para colorir cada uma das categorias do distúrbio, né, e das parcelas onde estão cada categoria do distúrbio. Então, aqui ele mostra o distúrbio ausente como os pontinhos pretos, quadradinhos, aí o severo como triângulo e o médio como bolinha cinza. Aí você pode ver o que aqui, ó? Você pode interpretar muita coisa legal aqui, ó. Né? Por exemplo, esse efeito de matéria orgânica sobre a massa seca da folha ou a razão fósforo-nitrogênio, ela está acontecendo mais onde não tem ausência, onde não tem efeito de distúrbio, onde não tem distúrbio, né? As parcelas sem distúrbio. Legal isso aqui, né?
Só para curiosidade, a gente pode colocar texto também. Só que aqui, se eu rodar o texto aqui, ele vai sobrepor com os pontinhos. Então, vamos rodar de novo o plot, ó. Tudo isso aqui, ó. Rodou o plot de novo e vamos rodar só o texto agora. Que é a mesma coisa do point, só que ele vai mostrar, né? Aí, ó, ele vai mostrar aqui, ó, all é a ausência, né? Eu coloquei aqui para ele, essa linha aqui, ele coloca para fazer reduzir o nome lá, né? Abreviar o nome, né? Eu coloco só as duas primeiras sílabas lá dos nomes, que está lá nas categorias de distúrbio. Aí ele mostra aqui ausente, médio e severo. Então, você vê onde está ocorrendo os efeitos. Beleza? Mas é legal mais quando você for, por exemplo, se você for fazer um gráfico para colocar lá no seu trabalho, né? Vamos rodar aqui de novo. É legal você colocar pontinhos assim. Aí coloca uma legendinha lá, né? Pontinho preto é a ausência. Né? E por aí vai. Agora a nossa última análise aqui, duas últimas, mas é bem rapidinho. Aqui nessa parte aí ficou bem entendido, né, gente? Alguém ficou com dúvida? Agora é a hora de tirar dúvida. Não? Então, vamos continuar. Isso aí, pessoal, é interessante você anotar, porque, por exemplo, você pode colocar talvez a análise ainda não tinha ficado clara por conta do primeiro contato, mas você já está vendo que existe a possibilidade de ter uma análise que vai te permitir associar a variável ambiental com esses traços funcionais, né? E a possibilidade que você tem de projetar essa análise. E você tendo essa ideia, quando você pegar o seu trabalho, você já sabe onde tem essa análise. Depois você vai ler um pouco mais sobre ela, entender um pouco mais sobre ela. Mas só de você saber que existe essas possibilidades de explorar os dados já ajuda bastante, né? Isso aí. Aí o que eu fiz aqui no final é gerar dados fictícios. Por que eu não usei os dados? Porque os dados originais, né? Porque eles não estão configurados da forma para fazer isso aqui que a gente vai fazer por último aqui, que é a nova de medidas repetidas. Então, vamos supor que você tem lá no seu experimento né, as suas parcelas. Por exemplo, vamos usar esse exemplo do distúrbio aqui, né? Você tem lá 3 áreas com várias parcelas em cada uma, aí você amostra uma vez. Aí você quer ver uma evolução, uma diferença temporal, como isso avança no tempo. Né? Aí você tem que usar uma análise de medidas repetidas. Por quê? Porque você vai estar observando a mesma amostra em tempos diferentes. Então, sempre vai ter essa questão de dependência entre nessas comparações, né, no tempo, porque você vai estar observando o mesmo objeto em tempos diferentes. Ou seja, eu posso, numa área, medir uma vez por ano os traços funcionais e acompanhando, aí eu vou fazer essa nova para poder comparar, né? Exatamente. Então, esse comandinho aqui, ele vai criar um conjunto de dados. Ó. Um conjunto de dados baseado no que a gente tem lá da planilha de riqueza, dos dados de riqueza, por exemplo, riqueza funcional. Só que o que ele vai fazer? Ele vai gerar mais dados baseados nesse para ficar com os valores parecidos, só isso. Mas não são dados reais. Certo? Então, vamos rodar aqui e a gente dá uma olhada nos dados. Vamos botar aqui. Aí ele gerou os dados que eu salvei com o nome exemplo. Certo? Aí vamos rodar o exemplo aí. Seleciono o exemplo. Roda o exemplo. Olha, vamos limpar aqui. Não gosto de fazer. É difícil. Lá no início. Tá, o que ele fez? Ele gerou 20 parcelas. Aqui, ó. Rep de 1 a 20. A cada 26. Quer dizer, aqui tá dizendo que eu tenho 26 tempos. Aqui no caso eu coloquei meses.
né? Aí ele vai gerar 26 meses de 20 parcelas. Então, eu vou ter aí, acho que dá 520, se eu não me engano. Então, eu tenho 520 medidas, né? Quer dizer, 20 parcelas medidas 26 vezes, né? Que eu coloquei como mês. Então, eu tenho 26 meses. Aqui eu repito para parcelas, aqui eu repito para meses, né? 26 meses a cada 20 e 20 parcelas a cada 26 meses. Então, ele vai construir esses dados aqui. Aí eu coloco sample aqui, flick, aqui, ó, sample flick 500 vezes, que é o 26 vezes 20, 520 vezes. Aí ele vai gerar esses dados aleatórios baseado nesses dados aqui. E replace true é para ele, esse replace true aqui, né, que é o verdade, é para ele repetir os dados. Quer dizer, se você não colocar aqui, ele não vai fazer porque você tem um número limitado de dados aqui, né? Então, você gerou esses dados, beleza. Aí vamos fazer a nova para a gente ver se tem diferença entre esses meses, né? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu já coloco o summary, né, para dar o summary, né, no final. Aí eu vou salvar essa análise com esse nome aqui, né? Aí eu coloco a setinha aqui para salvar, e aqui o LME. E não esqueçam de carregar esses dois pacotes aqui, liberar. Porque acho que eles não estavam lá no começo, tá? Acho que nem eu liberei aqui. Então, o LME é uma função para fazer uma análise de medidas repetidas com dependência, né, no caso aqui temporal. Então, o que ele faz aqui? Ó? A gente coloca o freak, que está aqui, ó, que é essa coluna aqui, né? Aí a gente coloca aqui os meses, tá aqui. E aqui a gente coloca mais parcela, tá aqui. Então aqui eu vou ver a diferença de meses. Aí eu coloco aqui, ó, handle igual mais tiozinho aqui, 1 barra parcela. O que quer dizer? Que eu quero que parcela, que eu quero que essa comparação entre os meses avisa que é independente, tá? Avisa que é dependente, quer dizer, vai ter uma dependência temporal. Isso aqui é para essa questão de dependência. Quer dizer, ele vai considerar a parcela como um fator aleatório, que é o handle aqui, ó. Então, ele vai considerar essa variação das parcelas como um fator aleatório. O que quer dizer um fator aleatório? Vamos supor que você coletou lá suas parcelas, e por que você pode considerar um fator aleatório? Porque você colocou ela num lugar, mas ela poderia ter sido colocada ali do lado, poderia ter sido colocada em qualquer outro lugar, né? Então, você tem milhares de possibilidades de parcelas na sua região. Então, por isso que a gente pode considerar ela como um fator aleatório, que ela poderia estar aqui ou estar em qualquer outro lugar. Entenderam? Então, ela vai considerar essa variação das parcelas para calcular uma diferença entre os meses. Aí vamos fazer aqui, então, a análise, né? Deixa eu abrir mais aqui para ficar mais... Vamos limpar aqui e fazer de novo. Olha lá, ó. O que ele mostrou? Ele mostrou que não tem influência. Aí, ó. Ele não tem influência nem dos meses nem das parcelas. A gente pode fazer só um gráfico aqui dos meses com esse freak.
para observar. Ó. Aí aqui a gente tem os meses. 26 meses. E por que não deu nada significativo? Simplesmente porque são dados aleatórios. Então, não tinha que dar mesmo. Né? Se desse, seria até estranho. São dados fictícios criados aleatoriamente. Né? Qualquer valor considerando os valores reais aqui. Então, não tinha que dar significativo mesmo. Entendido aqui? Acho que sim, né? Rodrigo, tem algum comentário? Acho que é só, isso é importante para quem, por exemplo, o pessoal que já tem lá com as parcelas prontas lá, eles podem todo ano, para fazer a comparação, fez o funcionar esse ano, daqui um ano pode fazer de novo, daqui um ano pode fazer de novo para ver como em áreas em regeneração mudam, se muda ou não, e quanto que muda essa variação funcional, né? Essa diversidade funcional, a riqueza, a equabilidade, se isso muda, né? Ao longo do tempo. Isso aí pode ser feito, por exemplo, né? Exatamente. E para a nossa última análise aqui, eu vou dar um exemplo de uma análise de covariância. Né? Isso é interessante para quem tiver uma variável categórica e uma variável e outra variável contínua. Né? Aqui, então, a gente vai criar outro conjunto de dados, também baseado na riqueza, nos dados de riqueza funcional lá, né? Aí vamos criar esse conjunto de dados aqui. Vamos dar uma olhada nele. Roda aqui, Chaco. Aqui, então, esse conjunto de dados eu tenho aqui, nessa coluna, chamada área Chaco, as categorias de tipo de vegetação. Então, eu tenho duas categorias. Eu tenho o chaco arborizado e o chaco florestado. Certo? Aí, aqui eu tenho o valor de diversidade funcional, né, que ele criou aqui, ó. Essa coluna aqui que ele criou. Né, FD Chaco. Diversidade funcional do chaco. Aí eu tenho matéria orgânica, né, que ele criou aqui. E tenho nitrogênio, que ele criou aqui. Então, são dados fictícios, aleatórios aqui. Né, só para a gente experimentar. Beleza? Então, tá claro, esse é o conjunto de dados. Tá. Distúrbio. Ah, tá. Aqui eu esqueci aqui. Eu acabei fazendo com os nossos dados mesmo. Eu esqueci não era nem para a gente ter criado esse conjunto de dados aqui, mas tudo bem. Aqui a gente vai fazer com os dados que a gente já tinha lá em cima. Né? Então, aqui a gente vai fazer esse comandinho cbind, porque como a gente tem esses dados lá em cima de dados ambientais, que é aquela planilha de dados ambientais, né? Vou mostrar ela aqui, ó, com o distúrbio e as variáveis de solo. Aí a gente tem os índices de diversidade, né? Riqueza, dispersão, equabilidade, divergência, diversidade de Hall e o número de espécies. Então, vamos rodar isso aqui para juntar tudo numa planilha só. Esse cbind faz isso. Aí vamos ver aqui o tudo. O que é o tudo? Olha lá, juntou tudo numa planilha só. Aí a gente vai fazer a ANCOVA com esses dados, não com esses dados aqui que a gente acabou de criar. Na verdade, você pode até experimentar fazer com isso aqui também. Né, com esses dados que a gente criou aleatoriamente aqui. Mas vamos fazer aqui a ANCOVA. Então, o que a gente faz é uma análise, né, de regressão, onde a gente tem aqui um desses índices de diversidade. Vamos pegar aqui o dispersão funcional, né?
Aí vamos fazer o quê? Vamos pegar uma variável contínua, que no caso aqui acho que é porcentagem de areia, né? Vamos colocar aqui a areia. E vamos colocar esse sinalzinho aqui, ó, de multiplicar. E vamos colocar o distúrbio aqui. Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer essa análise vendo o efeito da areia, da quantidade de areia sobre a dispersão funcional, considerando o distúrbio como um cofator. Por isso que a análise chama uma análise de covariância. É porque ela vai covariar em função, o efeito de areia sobre a dispersão vai covariar em função do distúrbio, dos graus de distúrbio que a gente tem aqui. Então, aí eu coloco o nome dos dados aqui, né, para chamar os dados aqui. Então, vamos fazer. Tá? Aí vamos dar um summary. E tá aí. Então, a gente tem que o distúrbio parece que está sendo significativo aqui, né? Abre um pouco mais, ô Evaldo, para Assim, né? isso. Então, vamos rodar o summary de novo. Tá aí. Aí tá aqui, né? O distúrbio está sendo significativo, parece. A gente pode fazer uma ANOVA, uma tabelinha de ANOVA também. Né? Opa. Nova mod A. Deu A. Aí, ó, deu realmente que o distúrbio foi significativo. Aí, o que E a interação, né, Isso. distúrbio e areia não foi, né? Então, está dizendo aqui que a influência de areia sobre a dispersão funcional, ela não está variando em função do distúrbio. Agora a gente pode fazer um gráfico aqui rapidinho para observar isso bem claramente. Então, digitem aí. Eu não lembro se eu esqueci de deixar o gráfico aqui já, mas vamos fazer agora. Reporte. Aí vocês colocam o nome dos dados, que é tudo, vírgula, aí você coloca AES, que é de estético, aí você coloca a variável x, que vai no x, que é areia, vírgula, a variável que vai no y, que é o fdies. Aí você coloca aqui all, que é de cor, é de color. All igual distúrbio. Beleza? Aí coloca um mais aqui, você pode dar um enter para ficar mais fácil de ler aqui. Aí vamos colocar geom smooth. Tá aqui, ó. Aí coloca method igual lm. Vamos fazer desse jeito simples mesmo, só para ver. Vamos lá. Pode rodar agora. Quem já digitou aí. Olha lá. Aí a gente pode colocar pontos também. John Point. Roda de novo. Aí ele mostra os pontinhos também. Conseguiram fazer aí? Tô digitando aqui ainda. Alguém não conseguiu ainda? Só avisa aí para mim, por favor.
Então, gente, eu vou explicando aqui, ó. Aí ele vai mostrar o que a gente fez aqui na análise. Quer dizer, você tem o efeito da areia sobre a dispersão funcional. E você tem esse efeito nos 3 níveis de distúrbio. Então, a gente pode ver aqui que não tem muito efeito aqui aqui é vermelho, no ausente. No severo também não tem muito, né? Não tem nada, na verdade. E no distúrbio médio tem algum efeito. Então, a gente vê que a influência da areia sobre a dispersão funcional, ela está acontecendo nas parcelas onde o distúrbio é médio. É uma influência positiva. Ok? Nesse caso aqui, uma coisa interessante de ver é que não teve interação. Né? Quer dizer, apesar de um gráfico que está mostrando que tem um pouquinho de tendência aqui, isso aqui não está correto. É uma coisa para lembrar bem aqui. Se você está vendo aqui na sua análise que não tem efeito de interação, você não precisa considerar o distúrbio. É legal o que eu fiz aqui só para vocês observarem. Tá? Mas olhem para esse gráfico. Olha bem para ele. O que vocês veem em relação à distribuição de pontos, de forma geral? Né? O que você vê de forma geral é que tem uma relação negativa da areia sobre a dispersão funcional. Tem uma tendência negativa. E como não deu interação, então, você dizer aqui que tem uma influência positiva aqui no distúrbio médio. Mas, na verdade, não. Você pode ver também que é uma inclinação bem fraca. Então, a gente pode desconsiderar a interação. Então, a gente não vai fazer esse gráfico aqui. Eu só fiz para vocês observarem como que a gente pode fazer um gráfico para ver o efeito em diferentes níveis de um fator categórico, de uma variável categórica. Só que vocês podem ver que se não teve efeito da interação, não precisa fazer esse gráfico. Não faz sentido fazer esse gráfico. Então, a gente tira aqui o call distúrbio. A gente faz sem o call distúrbio. Aí ele mostra só o padrão geral do efeito da areia. E como mostrou na análise, vamos voltar aqui, como mostrou o distúrbio foi significativo, né? Eu estou viajando na maionese aqui. É que você tinha que ter invertido lá os... É que, na verdade, como não deu interação, mesmo assim não ia fazer sentido o gráfico, né? Não, mas exatamente, se não deu interação, não faz aquele gráfico, só que eu estou viajando porque o efeito foi do distúrbio. É só Então, bota distúrbio na areia. Isso, e coloca box plot aqui, ó. Isso. Viajei na maionese aqui, desculpa aí, gente. Aí você coloca box plot e tira esse método aqui, né? Isso. E muda lá para... Muda a areia para distúrbio. Distúrbio, exato. Faltou o O. Isso. Aí, ó. Isso. Aí agora dá para ver. Né? O que quer dizer? Naquele gráfico que a gente fez de interação também, Rodrigo, dá para ver, só que ele é desnecessário, né? Quer dizer, não mostra como mostra aqui. Só que aqui a gente já está vendo que distúrbio médio e severo foi menor. Mas se tivesse interação, aquele gráfico lá seria interessante, né? Não, ó, se der efeito da interação, você tem que fazer aquele gráfico. Né? Se você observar lá, ó, vamos voltar no gráfico de interação. Ó, aqui está o distúrbio médio, ausente. Distúrbio ausente, distúrbio médio, distúrbio severo. Quer dizer, está diminuindo aqui, né? Esses aqui estão mais igual. Então, se a gente for lá no final desse gráfico, a gente vai ver o distúrbio ausente tem mais dispersão funcional. Então, mas esse é o gráfico que a gente tem que fazer. No caso, só deu o efeito de distúrbio. Se desse só o efeito da areia, aí você fazia
esse gráfico aqui, ó. Mas como essa relação aqui, mesmo que tenha uma certa tendência, ela não foi significativa. Então, você não vai fazer esse, né? Você vai fazer esse aqui. Tem aquela questão, né? Se a variável não é significativa, não tem por que você mostrar ela no gráfico. Você só fala lá, né? Você coloca lá no texto que não foi significativo. Beleza? Beleza. Vai passar mais algum conteúdo, Evaldo? Esse script acabou. Tá. Então eu vou interromper a gravação. Beleza? Beleza? Tá, Então, vou interromper aqui para obrigado. não. Deixa eu interromper aqui.